Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e este é mais um vídeo da série Balanços Comentados. Hoje a gente vai falar sobre a Procter & Gamble, a mais conhecida aqui no Brasil como P&G. A gente estava numa série aí falando sobre as empresas de crescimento de dividendos. A gente estava pegando uma lista que tem lá no blog, para quem não conhece, ó, é só vir aqui nessa lupinha e bater aqui, ó, empresas, bate esse título aqui, ó, lista de empresas de crescimento de dividendos. Vem aqui, digita e dá o enter que você vai chegar nesse artiguinho aqui. Esse artigo ele é uma compilação de todas as empresas aí que pagam dividendos crescentes ano a ano. Então tem muita empresa aqui. É um americano lá que fez essa listinha pra gente. Se não me engano, acho que o nome dele é Dave. E ele atualiza ela aí de tempos em tempos. Tá até desatualizada, eu tenho que fazer um upgrade nela agora em janeiro. Mas a gente tinha se comprometido aí no começo a falar sobre as 10 maiores empresas de crescimento de dividendos. Só que eu achei que ia ficar muito longo, né? A gente está aí desde acho que do meado do ano passado fazendo essa sériezinha. E aí eu acabei reduzindo a meta. Fiz o contrário da Dilma. A Dilma falou que ia dobrar a meta, eu reduzi a meta. Então eu reduzi para 5 empresas. Agora a gente vai chegar na empresa número 5, que é a Procter & Gamble. Ela está empatada aqui com a Baker Hennessy. Mas eu optei por falar da P&G porque eu tenho ela na carteira, assim, uma empresa assim que é mais familiarizada aqui, né, com o mercado brasileiro. Tem produtos aqui de mais fácil acesso e tal. Fica melhor, né? Então aqui na listinha ela traz falando pra gente que ela pagou dividendos aí crescentes há 59 anos já, né? Isso daria aí um dividend yield, uma taxa de crescimento aí tá bem baixa. Está pagando 2,65 de dividendo, um payout de 78. E aqui pro lado aqui ele vem trazendo as taxas de crescimento dos dividendos ao longo dos tempos. Não é uma empresa assim que tem um crescimento robusto. É uma empresa já consolidada no mercado, né? Então assim, o crescimento dela é bem baixo. Mas é uma empresa muito estável, assim, independente do cenário econômico, ela tende a manter uma geração de receita boa. Beleza? Então vamos ver mais detalhes sobre a P&G aqui. Vou pegar minha canetinha aqui. Antes da gente entrar nisso, vamos dar uma olhada aqui nos produtos dela, né? Bom, essa aqui é o sitezinho da P&G, para quem não conhece ainda a marca, né? Basicamente é uma empresa de varejo, né? Vende produtos aí. Quem nunca ouviu falar de P&G aí é porque... Mas com certeza já deve ter consumido alguns dos produtos dela, mas às vezes é só o cara pegar a embalagem ali e olhar quem foi que fabricou, que provavelmente quase todo mundo aqui que acompanha o blog já deve ter consumido ou consome, né, diariamente os seus produtos, né. Aqui são as marcas que a empresa tem, são as marcas que a empresa tem no mercado. Absorvente, a gente pega o Ariel aí, vou falar das que a gente mais dá uma olhada aqui no Gillette, Barbeador, Head and Shoulders, Pampers, Oral-B, Pantene, Gillette, aqui também prestou barba, Tide, né, Vick. Bom, enfim, são marcas aí de expressividade aí no mercado, né? São marcas com bastante representatividade no mercado. Essas aqui são as principais, né? Ela tem muito mais marcas do que isso, né? É porque a gente não conhece todas, mas essas são as mais valiosas, né? Então, para vocês terem uma ideia aí do tipo de produto, né? Com certeza aí alguém já comprou aí algum desses produtos aí no mercado. Bom, vamos olhar então agora os números da P&G. Vou pegar minha canetinha de novo aqui agora. A gente começa aí na nossa análise sempre dando uma olhada no crescimento das receitas. Beleza, pessoal? A gente vê aqui que em 2006 estava com 68 bilhões de receita. Gente, isso é muita coisa. É muito grande a empresa. 68 bilhões é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, galera. Vamos pegar aqui o último faturamento. Ela faturou 72 bilhões hoje, no último trimestre. Teve uma queda considerável aí de 4 bilhões aí de 2015 para agora.
Mas o ano ainda não fechou, né? Então a gente ainda pode ver reverter isso aqui ainda. Mas, poxa, só pra gente ter uma ideia, assim, 72 bilhões de dólares, cara, é muita coisa. Por exemplo, se você juntar a Petrobras, o Bradesco e o Itaú, acho que dá mais ou menos 72 bilhões. O que a P&G gera de receita, você consegue comprar com aquela receita daquele ano o Itaú, o Bradesco e a Petrobras ainda. Petrobras você vai comprar aí com centavinhos ali, né? Porque não tá valendo nada mais. Mas só para vocês verem o tamanho da P&G, entendeu? O que ela gera de receita em um ano, a gente compra das 3 maiores empresas brasileiras. A maior empresa brasileira é a Ambev. A Ambev vale 60 e poucos bilhões de dólares, eu acho. O que dá mais ou menos, o que é menos do que a P&G gera de receita, galera. Assim, é uma empresa monstro, monstro mesmo. Então a gente vê aqui o crescimento da receita. Eu gosto sempre de olhar assim nos momentos de crise para a gente ter uma ideia, né? Geralmente essas empresas de crescimento de dividendos, você vai ver que elas são anticrises, né? Assim vamos dizer. Elas não sofrem muito com a crise. Por que elas não sofrem com a crise? Porque a demanda delas é inelástica. O que é demanda inelástica? Só para vocês entenderem aqui. A gente tem aqui, isso aqui é economia, hein, galera. Quem não souber isso aí, dá uma estudada aí, porque vale a pena aprender isso aqui. Isso aqui é a curvinha de oferta e demanda. A gente tem aqui, nessa coluna aqui, o preço. Nessa linha aqui, a quantidade. Então, a gente tem aqui, ó, um tracinho aqui, ó. Isso aqui é uma demanda elástica. Você tem um preço e tem uma quantidade. Isso aqui é o equilíbrio de mercado. Se você aumenta o seu preço, vamos supor, aumentei um pouco o preço, o que acontece com a quantidade? A quantidade diminui. Beleza? Se você abaixa o preço, a quantidade aumenta. Então, quer dizer, uma empresa que tem demanda elástica, quanto mais ela baixar o preço, maior será o faturamento dela. Beleza? E aí uma empresa não consegue abaixar o preço sempre, né? Porque uma hora na crise o custo sobe e ela tem que aumentar o preço. A P&G ela tem demanda inelástica. Essa curvinha aqui era um pouquinho mais deitada. Ó. Ela fica assim, ó. O que acontece com a P&G? Você tem aqui um preço, ó. Vou fazer ela um pouquinho mais para cá para ficar melhor para vocês entenderem. Ó. Você tem aqui uma quantidade aqui, né? Seria o equilíbrio de mercado. Se a P&G aumenta o preço do produto dela, olha só como é que cai bem menos a quantidade consumida. Ou seja, ela pode vender mais caro, que ela não perde faturamento. Ela, na verdade, aumenta, às vezes, em alguns casos, dependendo da curva aqui, ela consegue aumentar ainda a receita dela. Então, isso daí é uma característica, assim, muito, muito, muito importante para a gente poder ver, entender que tipo de produto que a empresa vende, se é uma demanda elástica ou inelástica. Isso é importante a gente... parece uma coisa meio... É muito técnico, né? Mas, assim, se você quiser se desenvolver como um investidor, você precisa de aprender sobre demanda e oferta. É o básico de economia. Depois eu passo algum livro aí para vocês darem uma lida. Porque eu não sou formado, mas eu sempre estudei economia através dos livros e tal. Então eu tenho um conhecimento aí meio que informal, vamos dizer assim. Beleza? Então aqui a gente vê que em 2008 aí, ela estava com um faturamento de 85, e aí ela caiu aí em 2009, que foi quando veio a crise, para 79. Você pode ver que o faturamento dela não caiu tanto, entendeu? Se manteve aí em 2010, 78, ali perto de 79, e depois voltou a crescer de novo. Isso por quê? Por causa que eu falei com vocês, ela consegue aumentar o preço e ainda continuar vendendo. Você não vai, por exemplo, você precisa de comprar, sei lá, sorvente lá. A mulher lá precisa de comprar absorvente. Se a P&G aumentar 50 centavos lá no absorvente, você não vai trocar a marca dela por uma outra marca lá. Você vai continuar comprando, vai pagar 50 centavos a mais, entendeu? Então, assim, a gente vê várias empresas nos Estados Unidos que tem essas características. Quer ver uma outra empresa? Coca-Cola. Se a Coca-Cola aumentar aí, sei lá, R$1 a mais a Coca, a galera continua comprando. O cara não vai deixar de beber uma Coca-Cola para beber uma cola tripa aí da vida. Aí. Então, Colgate, por exemplo, que vende pasta de dente, você não vai trocar a marca porque a Colgate aumentou lá alguns centavos. Então, assim, são produtos que eles são muito resilientes à crise, entendeu?
E isso é um ponto assim, fortíssimo para a empresa, né? É um ponto a favor da empresa. Bom, enfim, a gente chega aqui, a gente vê que apesar disso tudo, a P&G não está passando por um bom momento. Quem é investidor aí está acompanhando sabe, ó, a receita dela está em queda. Ó. A gente pega aí, ó, 83, aí deu uma subidinha em 84, aí caiu aqui para 83 de novo, não conseguiu se manter. Depois deu uma caída agora para 76. Quer dizer, teve um baque violento agora. Esse 2015 aqui foi horrível para a empresa. Vou falar aí que foi o pior ano aí, foi pior do que a crise de 2008 para eles. Então a gente vai entender o que está acontecendo aqui com a P&G, beleza? Isso é importante para a gente poder ver. É que eu falo com vocês, nem sempre porque a empresa está lá naquela lista, quer dizer que a empresa é boa. A empresa pode ter sido boa aí durante, sei lá, 58 anos. E agora ela está passando por um momento ruim. E de repente ela pode até cortar os dividendos, o crescimento de dividendos. Tudo pode acontecer. Então, antes de entrar numa empresa, não é entrar nela porque ela está na lista. Tem que avaliar, analisar e ver se realmente a empresa está bem das pernas ou não. Beleza? Margem operacional Margem operacional dela aqui, a gente vê aí que 19, 20% antes da crise, e aí agora deu uma caída aí na margem para 15%. Ela conseguiu dar uma melhorada na margem, porque nesse último resultado, inclusive até aproveitei aí para... Eu ia fazer esse vídeo aí na segunda ou no domingo, mas eu estava esperando, como eu vi que ia sair o balanço na terça, falei, vou esperar sair o resultado, e aí eu falo já com o balanço fresquinho, né? O balanço tá quentinho. Parece aquele pãozinho que sai da padaria com aquela fumacinha. Então a gente vai dar uma olhadinha no balanço, vai entender por que eles conseguiram subir essa margem operacional aqui nesse último trimestre aqui, né? Bom, o lucro, a gente sempre dá uma olhada aqui no lucro por ação, no lucro, né? Lucro total. Você vê que, ela tá batendo o lucro que ela estava em 10 anos atrás. Isso não é um bom sinal. A gente vê que ela vinha com um lucro crescente aí, até aí, mais ou menos 2011. Depois deu uma rateada e o negócio não está muito bem aí pro lado da P&G. Mas a gente consegue ver aqui no lucro por ação, fica mais fácil, que é um número menor, né? 2,64, 2,86 hoje em dia. Mas olha que o ano passado ela bateu em 2,44, né? Assim, bem abaixo do que realmente esperava. Tem aí nessa balança aí alguns fatores aí que a gente vai falar depois, mas a verdade é que o lucro dela deu uma reduzida. Acho que entrou um pelo aqui na minha máscara aqui, tá coçando. Bom, vamos lá. Os dividendos aqui não tem muito mistério, né? A empresa de crescimento de dividendos vai manter a taxa de crescimento. Agora aqui, já entrou num local que eu já acho que já está meio assim perigoso, né? Já acho que quem vai entrar agora aqui como acionista tem que abrir o olho aqui, porque o payout dela tá com 85% de distribuição. É um payout muito alto para uma empresa de crescimento de dividendos. A empresa está passando por dificuldades? Está claro que está passando. Ela está tentando manter a taxa de crescimento de dividendos, ela não está querendo cortar, porque ela sabe que no momento que ela cortar o crescimento de dividendo dela, o mercado vai bater com violência nas ações, e aí vai ter uma pressão dos diretores em cima do CEO lá e tal. Então se você não entrou na PG, eu já estou dentro da PG, já estou cagado lá, para mim pouco vai importar, mas se você ainda não entrou, é uma coisa que você tem que avaliar aqui bem, se vai valer a pena ou não. Porque quando eu entrei aqui na época, eu entrei em 2014. Olha, ela estava começando a dar uma definhada. Em 2015 agora eu vi ela caindo trimestre a trimestre, eu fui acompanhando, é horrível. Agonizante, porque você vê que é uma empresa fantástica e vem passando por dificuldades. Mas aqui, o payout na época que eu entrei, tava com 65, tava vindo um payout baixo, não tava muito baixo, mas tava um payout aceitável. Era uma empresa que tinha uma demanda inelástica, eu avaliei, tinha uma demanda inelástica e tal, assim, tinha
um fosso competitivo muito grande, que as suas marcas, né? Suas marcas eram muito poderosas. Na época eu falei assim, pô, 65%, só que se a gente for olhar o panorama desse ano, o payout de 85 está bem elevado. Não quer dizer que vai fechar o ano com 85. Então, assim, a gente precisa de esperar esse ano fechar aqui para tomar alguma decisão de repente. Então, se o cara optar por, não, eu prefiro vender do que ficar esperando a bomba explodir de vez. E bota o dinheiro em outra empresa. Tranquilo, isso aí faz parte. A gente precisa entender o seguinte, ninguém tem bola de cristal, né, gente? A gente não pode prever o futuro, né? Então não dá pra esperar que a empresa vai ficar ruim. Se a empresa ficar ruim, o que você tem que fazer é pegar e vender. Não tem muito o que fazer quanto a isso, não. Certo? A gente vê que o fluxo de caixa livre dela, ele se manteve aí tá aí positivo ao longo do tempo, então pra gente aí é um ponto positivo, beleza? Então a gente, continuando aqui, vou dar uma limpada aqui, vamos dar uma olhada aqui nas taxas de crescimento da receita. A gente sempre gosta de dar uma olhada aí ano a ano. A gente vê que a receita não vem crescendo aí já há uns 3 anos, 2 anos e meio, vamos dizer. Isso não é um bom sinal. O EPS vem subindo por conta, provavelmente, da recompra de ações. Isso influencia positivamente. Vamos dar uma olhada no endividamento dela. Uma dívida de 29% do patrimônio. É uma dívida baixa, super equilibrada. Aqui a gente vê a dívida. Vamos lá, aqui, ó. Já teve com a dívida maior aqui, ó. 10 anos atrás estava com 59%. Veio pagando. Provavelmente isso aqui deve ser algum recorrente, né? Tá muito alto. Veio pagando a dívida. E aí bateu aqui 29%. Tá na mesma linha dos últimos 5 anos aí, né? Então tá saudável a dívida. Mas a gente sabe aí, igual sempre, para quem nunca viu ainda, né? A dívida não é só aquilo ali, né? Dívida por patrimônio. Você tem que olhar isso aqui, ó. O índice de cobertura de juros. E esse que é o indicador mais importante para se analisar uma dívida de uma empresa, né? Ó, esse garotinho aqui, ó. Tem um artigo lá no blog falando sobre índice de cobertura de juros. Aí vocês dão uma olhada lá depois. A empresa está com um índice aí de 22%, totalmente equilibrado, como eu já suspeitava. A gente sabe aí que empresas que têm abaixo de 5, menos de 5, são empresas que estão com a dívida descontrolada, ou seja, estão com dificuldade aí, o endividamento já começa a pesar. E empresas que estão com acima de 5 pontos, aí já começa a ser interessante, né? Na verdade aqui eu acho que são empresas abaixo de 3 pontos, né? Taxa de 3 pontos, a dívida já está preocupante, né? Mas não é o caso aqui da PG, ela tem um endividamento totalmente saudável. Beleza? Bom, vamos dar mais uma olhada aqui nos índices de eficiência. Aqui, deixa eu pegar minha caneta. Dias para receber a venda, né? Quantos dias a empresa leva. Todos esses indicadores aqui tem lá no blog também, né? Vocês darem uma olhada. Aqui mostra quantos dias que a empresa leva do momento que ela vende o produto para receber. Então ela já. Isso aqui não teve muita variação, né? 26, 28 dias, tá aí na média, né? Aqui é quantos dias o produto ficou em estoque, né? A gente vê que tá caindo, tá caindo não, tá estável também. E a gente vê aí o quanto tempo eles levam para pagar o fornecedor, né? Ou seja, é um negócio da China, né? Você recebe em 26 dias e leva 77 dias para pagar o fornecedor. Aí você faz o que é aquele dinheiro, né? Mas a gente vê aqui, ó, no ciclo de conversão do dinheiro. O ciclo de conversão do dinheiro é o quê? É a soma aí, mais ou menos, de tudo isso, que é o tempo que leva para você comprar o produto, entregar lá. Por exemplo, você tem um capital aqui, né?
Vamos supor, a empresa tem um dinheiro aqui. Compra o produto, entrega lá na lojinha, vende para o cliente, né? O cliente vai e paga aquele produto. No momento que ele paga aquele produto, o produto volta aqui para o caixa da empresa, para a empresa fazer um novo ciclo com aquele dinheiro. Vocês veem aí que, assim, nível de eficiência, né? Ela conseguiu reduzir aí bastante o ciclo de conversão do dinheiro. Então ela consegue ter um giro muito maior do que tinha antes lá. 10 anos, ela levava 40 dias para poder fazer esse dinheiro girar de novo na mão dela. Levava um ciclo aí de 40 dias. Agora, em 7 dias, o dinheiro já está de volta ali para eles poderem reinvestir no próprio negócio. Então a gente vê aí que o problema da empresa não é a eficiência. A empresa está mantendo aí seus níveis de eficiências melhorados, né? Não está perdendo eficiência. Então vamos tentar identificar qual é o problema da P&G. Bom, uma das coisas que a gente pode observar aqui é que, eu comentei, fiz até um artigo aqui, eu deixei até aberto aqui, ó. Novembro de 2014, foi quando eu recebi dividendos dela lá, uns 2 anos atrás, né? Não é bem 2 anos, né? Mas enfim. Estava comentando com vocês aqui no blog, quando ela vendeu a Duracell para o Warren Buffett. O Warren Buffett tinha umas ações lá que tinha comprado, que tinha recebido de bônus, né, por ter vendido a Gillette para eles, né? E agora eles, em 2014, eles venderam lá a Duracell para o Warren Buffett. Então, assim, em 2015, todo teve um impacto da saída da Duracell, né? Assim, um balanço, né? Se a gente for lá, assim, a grosso modo, né, as receitas e tal, o lucro, é uma marca grande a Duracell que elas tiraram do portfólio. Então assim, é um baque violento. Isso pode ser uma das explicações aí da redução na receita e no lucro. Isso já era esperado, né? O mercado ia dar uma precificada nisso, né? Bom, beleza? Vamos ao que interessa agora, então. Vamos dar uma olhada no balanço. Certo, galera? Então aqui a gente tem... Essa aqui é a página de RI da P&G. Depois vocês dão uma olhada, porque vale a pena. Entra ali na páginazinha e vai dando uma olhadinha. São aí 178 anos da empresa. Cara, uma empresa aí de quase 200 anos praticamente, né? Assim, já passou por tudo que você possa imaginar, cara. É crise lá da época de 29, passou por guerras, passou por conflitos, passou por N fatores. E a empresa está aí, sobrevive até hoje. Então, assim, é uma empresa, quando você vê que a empresa tem 178 anos, no mínimo é uma empresa que sabe se reinventar. A gente já espera que claro, a direção de hoje não é a mesma que foi esse tempo todo. Então, tudo é possível, né? Mas, assim, de modo geral, a gente espera que seja uma empresa que tenha capacidade de se reinventar. Porque para estar tanto tempo no mercado, ela vende produtos em mais de 180 países. É uma empresa, assim, multinacional, né? Então, 59 anos pagando dividendos crescentes, entendeu? As marcas delas valem 21 bilhões de dólares. E tem uma receita aí de 70 bilhões. Vamos dar uma olhada aqui no balanço. A gente vê se acha aqui esse balanço. Deixa eu ver se realmente aqui nesses eventos. Terceiro trimestre. Aqui, esse garotinho que eu quero. Certo, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nos lucros. Release de resultado. Vamos nesse aqui que é mais bonitinho. Deve ser mais bonitinho. Apresentação. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no release de resultado deles aí. O segundo trimestre de 2016, mas na verdade para a gente aqui do Brasil seria algo como o quarto trimestre de 2015.
É que essas empresas americanas têm uns calendários meio malucos, né? Às vezes. Bom, aqui ela mostra os produtos aí que ela vende, né? As marcas que ela tem. A gente já viu isso antes, né? E aqui ela começa com o crescimento das vendas. Bom, a gente já tem que começar a ficar atento quando a empresa começa a usar termos assim, crescimento de vendas orgânicas, ao invés de usar crescimento de vendas normais. A empresa está tentando, na verdade, mascarar o resultado fraco que teve, né? O crescimento das vendas, da receita, né? Aí ela usa esses crescimentos não recorrentes, né? Porque para ficar mais bonitinho, né? Para dar um arzinho de que não está tão ruim assim quanto parece, né? Mas a gente tem que. É porque até para mim o CEO vai falar lá na frente do monte de investidor, ele tem que trazer alguma coisa boa, né? Não adianta ele só chegar e ficar falando, tá tudo horrível, não sei o que, tá só dificuldade. Tem que mostrar os pontos positivos também, né? O que é essas vendas orgânicas aqui, pra gente entender? O lado bom da crise que tá tendo ali e tal na PG é que não é uma crise, vamos dizer assim, recorrente, entre aspas, né? Porque boa parte do resultado negativo que ela está tendo, aquele resultado que a gente viu que estava caindo lá nos últimos anos, boa parte disso é motivado pelo câmbio. Quem está acompanhando aí os Estados Unidos sabe que a moeda americana está forte no mundo inteiro. E uma moeda americana forte no mundo inteiro, ela acaba afetando muito mais essas empresas mais globais. Se você acompanhar, você vai ver assim, P&G vai ter dificuldade, você vai ver que a Coca-Cola está com resultado ruim, McDonald's está com resultado ruim, Colgate está com resultado ruim. Assim, são empresas que dependem muito do câmbio, né? Elas são empresas muito globais, né? Então, assim, é normal para esse tipo de empresa. Você precisa na hora que você estiver analisando também, né? Levar isso em consideração. Você tem que avaliar o tipo de empresa que é. E se a empresa tem aí uma expressão assim, muito grande no globo, assim, você não vai. Você tem que considerar que o câmbio pode afetar sim a empresa. E não tem como eles controlarem o câmbio, né? Infelizmente não tem como. Depende muito do mercado, depende da economia americana, etc e tal. Então, assim, a gente vê que a P&G teve um crescimento aí positivo de 2% nas vendas, ou seja, isso é um bom sinal, é um sinal de que ela vem mantendo uma taxa de crescimento, mas isso daqui foi impactado por conta do câmbio, né? E basicamente aqui nesse resultado aqui, no resultado lá negativo que teve, né? Se eu não me engano, acho que foi menos 9% de queda na receita dela. Mas assim, boa parte foi por conta disso aqui, ó. Fala até aqui embaixo aqui, ó. O lance das baterias que eu falei com vocês, da venda da Duracell lá pro Warren Buffett e da Venezuela aqui, ó. A Venezuela foi citada lá no release de resultado deles. Eu acho que tá tendo um problema lá, né, na Venezuela. As empresas estão proibidas lá de comercializar lá, ou as empresas estão optando por sair, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que a Venezuela afetou aí negativamente. A gente teve aqui um crescimento do lucro por ação aí de 9%. Esse lucro por ação aí, esses 9% aqui, está desconsiderando só as baterias, né? Esse lucro por ação aí, a gente considera aí que boa parte desse lucro foi por conta de uma redução nas despesas administrativas que eles fizeram, né? Teve uma boa redução aí. Então, assim, o lado positivo da empresa é que ela cresceu 2%, assim, desconsiderando o câmbio, né? E 9% aí por conta de uma redução de despesa, né? O que é um bom sinal. Se a gente aí não considerar aqui está com efeito cambial aqui, né? Só tirou a bateria, né? Se a gente tirar o câmbio aqui, a gente teve um crescimento aí de 21%, né? No, no lucro por ação. Mas é para vocês verem como o câmbio impacta, né? Assim, o ideal seria que uma empresa desse porte, mas se bem que também não adianta muita coisa,
Por isso que muitas empresas acabam não trazendo dinheiro para você vê, pega empresas aí como a Apple, por exemplo, que tem, assim, você olha o caixa da Apple, tem um caixa gigante lá. Mas por quê? Porque ela não repatria o lucro. Aí você vai ver aquele dinheirão todo lá e tem não sei quantos bilhões no Brasil, não sei quantos bilhões lá na Rússia, não sei quantos bilhões na China. Ela não traz esse dinheiro para não sofrer com o câmbio, entendeu? Se ela trouxer o dinheiro para cá, ela vai ser massacrada, porque o câmbio, ela tem que esperar um momento, no momento que o câmbio americano enfraquecer, as empresas vão começar a trazer o dinheiro, repatriar o dinheiro de volta para os Estados Unidos. E isso aí vai alavancar a economia deles assim, de forma considerável de novo, né? Então a gente sabe aí que a economia americana está protegida aí, né? Por um bom tempo. Mas a gente tem aí uma, um crescimento de 21% se a gente tirar o câmbio aí desse resultado, né? Aqui ele fala um pouquinho sobre os segmentos, né? Segmento de beleza, aí mostra o crescimento aí de 1%, apesar do volume cair 3%. Aqui é o lance que eu falei com vocês, olha. O valor de venda subiu 1%, mas você pode ver que caiu 3% aqui de orgânico volume. Por quê? Ele aumentaram o preço, entendeu? Dos produtos. Aumentaram os preços. Mesmo assim, não teve um impacto tão grande no volume. Aqui são os barbeadores, né? Produtos de saúde. Não quer. Aqui é os das criancinhas, né? Que são os fraldas, aquelas coisas tudo. Eu só compro fralda da Pampers. Eu acho a melhor fralda que tem. Mas aqui, ó, teve um péssimo resultado aqui. Menos 10%. Se você tirar aí o câmbio, né, dá 5% de ganho. Aí já não foi tão ruim, né? Você já começa a olhar assim, não foi tão ruim. Aqui eles vão dar umas perspectivas aí para 2016, né? Aí eles acham que vai subir e cair em cada um dos setores, né? Que eles vão aumentar ou diminuir cada um dos setores. Vamos lá. Manutenção dos organizados de crescimento de dentro. Ou seja, eles estão aí aproximando aí mais ou menos o crescimento orgânico aí naquela faixa lá, dos 2%, 3%, entre essa faixa aí. Crescimento das vendas, orgânico crescimento, já falei. Aí eles acham que a moeda vai ter um impacto de 7% negativo, né? Então a gente já para a gente ter uma ideia aí na hora de fazer umas projeções aí futuras, a gente já considera menos 7% de impacto na moeda. Eles acreditam que a Venezuela ainda vai impactar entre 2 a 3% negativamente lá no crescimento. Né? Venezuela aí está com um caso complicado, né? O mercado lá tá tendo falta de abastecimento, aquelas coisas todas, né? A gente vê que às vezes é um país que você pensa que não tem grande expressividade, mas tá massacrando aí. A Coca-Cola também teve problemas lá na Venezuela. Eu acredito acho que a Pepsi lá é mais forte do que a Coca lá. A Pepsi deve ter sofrido ainda mais, se eu não me engano. Aqui são as projeções aí, ajustado, produtividade, capital, dividendos. Aqui mais crescimento, fraqueza na moeda, mudança nas taxas de mercado. Aqui eles acreditam ainda que eles ainda serão impactados ainda aí pela Rússia, aquele conflito que está tendo lá, né, na Europa, né? Isso afeta eles negativamente. Eles acreditam também numa fraqueza e deterioração de mercados como Argentina e Brasil, né? O Brasil a gente já está mais familiarizado, sabe que o mercado aí em 2016 não vai ser nada bom, né? A gente com certeza deve ter uma retração violenta. Eles já estão precificando isso, né? Inclusive, eles falaram lá no release, né? Isso aqui, essa apresentação aqui é a primeira vez que eu estou vendo. Mas eu tinha dado uma lida antes no release, que é esse aqui, ó. Foi esse
release aqui. Esse aqui saiu agora, saiu hoje. Ontem que tinha saído esse aqui. Mas eu tinha dado uma lida lá e eles falaram também que o Brasil e a Rússia impactou, assim, a parte de moeda deles impactou, foram onde sofreu a maior parte dos impactos. É claro, depois da Venezuela, né, que a moeda lá, o câmbio lá na Venezuela tá meio despirocado. Mas o Brasil e a Rússia foram os vilões ali na parte de moeda deles ali. Bom, acho que basicamente é isso aí. Depois vocês dão uma olhada no release, quem se interessar pela empresa, né? E dá uma avaliada melhor. Aqui a gente dá uma olhada na cotação dela. A gente gosta sempre de... Vamos ver aí. Um ano de cotação. Olha lá, caiu 8%. A empresa também não saiu do lugar, né? Se você for olhar o lucro dela aí dos últimos 3 anos, a receita e o lucro está estagnado aí, vamos dizer. Aí você pode ver aí, ó, 3 anos, ó, 7% de ganho. Mas para quem está com ela aí há 10 anos aí, ó, aí já tem 31%, o que é baixo. Um ganho de capital de 10 anos, 31%, eu acho baixo. Então tem que se avaliar, né? Avaliar aí. Você comprar P&G, você está buscando assim mais uma estabilidade do que grandes retornos, né? Porque não é uma empresa que vai te dar, não é uma empresa que está em crescimento assim abundante, né? Assim, em plena ascensão. Então o crescimento dela é bem moderado, né? E você comprando ela, você vai ter um crescimento assim bem abaixo de algumas empresas no mercado. Mas é uma empresa que assim está aí 170 anos no mercado, 60 anos praticamente pagando dividendos crescentes. É uma empresa assim bem estável, né? Se você está em busca de evitar riscos, né? Aí pode ser uma alternativa. Mas o que a gente tem que olhar na P&G como investidor? Você tem que levar algumas considerações. Primeiro é o lance cambial. Empresas desse porte, desse tamanho, são muito impactadas pelo câmbio. Então, quando você for fazer a sua análise, se você for fazer suas avaliações no trimestre, você tem que saber que o câmbio ali tem um fator primordial ali no contexto. Então, não adianta você querer esperar um crescimento da P&G e falar, pô, comprei P&G, eu quero vender ela agora porque ela não cresceu, e você desconsiderar a valorização cambial. Você tem que levar isso em consideração. Você sabe que o câmbio tá sendo corroído aí. O câmbio americano está crescendo com bastante força, e as outras moedas aí, como mercados emergentes, estão sofrendo bastante. Então você tem que fazer essa avaliação. O segundo ponto é que você está comprando uma empresa global. Ela sofre muito com momentos de conflito, quando passa por alguns problemas econômicos em determinados mercados. Você, por exemplo, a China vai passar por um período de turbulência agora, está previsto aí que a economia chinesa vai cair cada vez mais. Então isso deve impactar ali a P&G, apesar de que eles até agora não comentaram nenhuma, desses últimos balanços todos aí, não comentaram nada negativo com relação à China. Então, não sei nem como é que tá a situação ali no lado asiático ali. Mas são coisas que você precisa levar em conta quando você entra numa empresa desse tipo. E avaliar aí, como um todo, né? Se vale a pena ou não. Mas a ideia aqui não era só apresentar a empresa para vocês. Vocês dão uma olhada aí nos dados, avaliam o histórico dela, que é muito bom por sinal, e cada um tira suas conclusões, né? Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no nosso canal do Facebook, no botãozinho aqui embaixo, ou aqui em cima, né, eu acho, se você estiver no blog. E agora com isso aqui a gente encerra a nossa série de balanços comentários de empresas de crescimento de dividendos. Nós vamos continuar falando dos balanços, mas de outras empresas. O Google, se não me engano, vai trazer um balanço aí, vai trazer os resultados semana que vem. De repente ele pode passar a Apple, se eu não me engano, como a empresa mais valiosa, né? Eu acho que ele está perto. É isso aí, pessoal.
E a gente volta com outros balanços, mas agora sem estar aquele vínculo, aquele compromisso de falar das empresas de crescimento de dividendos. Agora a gente vai trazer algumas empresas aí que eu vou descobrindo aí ao longo do tempo aí nas minhas pesquisas para lá e para cá. A gente traz e faz uma análisezinha delas. Beleza? Um abraço e até a próxima.